Olá, eu sou Kátia Rios, psicoterapeuta, e nós estamos em reflexões terapêuticas em cima do livro Acolhendo Sua Criança Interior. E hoje eu vou tocar mais no capítulo 12. Então eu quero fazer uma pergunta antes para você. Você foi ensinado a ser forte? A não reclamar? E a dizer que está tudo bem, mesmo quando não estava? Todos esses ensinamentos, saiba que ainda está aí dentro de você ou qualquer outro que teve. E na sua caminhada, talvez você tenha aprendido que sentir tristeza, raiva, dor, seja falta de fé, seja fraqueza. Mas deixa eu te contar uma verdade libertadora. Reprimir a sua dor não agrada a Deus e também não faz você uma pessoa se sentir melhor. É simplesmente a atitude autoprotetora, que com o tempo você vai ficar pior. Ignorar suas emoções, muitas pessoas cristãs acham que é espiritualidade, como um dia eu fiz isso. Eu ignorava as minhas emoções, porque eu achava que eu tinha que ser forte, alguém espiritual. E isso só é adoecimento, eu adoeci mediante isso. Saiba, a fé verdadeira não nega a dor. Ela acolhe, cura e transforma. É isso que vamos falar hoje. No livro, a autora cita criança sombra, que é aquela que carrega dentro dela as dores silenciadas e que muitas vezes foi silenciada até dentro da religião. Tá? Então, essa criança sombra seria tudo aquilo da nossa primeira, segunda infância, que foi ali traumatizado. Não é traumas grandes, não, coisas pequenas, mas que faltou nos dar as necessidades afetivas básicas. Então vamos juntos olhar com amor e profundidade para essa parte da sua história, porque você pode se ver no que eu vou estar falando. E entender como a psicoterapia e a fé podem caminhar juntos no processo aí da nossa cura. E no capítulo 12 do livro, como eu já disse, Acolhendo Sua Criança Interior, a autora Stefanie Stahl nos convida a reconhecer nossa criança ferida interna. Mas esse reconhecimento vai além de simplesmente a gente achar que é só psicologia. Ela também nos leva a um encontro com a compaixão de Deus por nossas feridas, por ter as nossas feridas mais escondidas naquele quartinho escuro, que muitas vezes nós não queremos mexer e nem acender a luz. Esse quartinho escuro, ele carrega medos, inseguranças, percepções, convicções distorcidas que surgiram lá na infância e que ainda estão influenciando a nossa vida hoje, as nossas emoções e os nossos relacionamentos. Mas essa ferida não é só fruto de experiências individuais. Também ela é moldada pela cultura, pela família e até mesmo pela religiosidade. E é por isso que exige de nós um olhar profundo e sincero e compassivo para dentro de nós. E como pessoas que cremos em Deus, nós somos chamados a buscar uma cura completa. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. E isso inclui a cura das emoções, que impedem de nós viver com liberdade, amor e leveza e ter aquela vida com abundância que Cristo nos deixou. Como já disse e vou reforçar, criança sombra é o conjunto das partes internas feridas nossas que foram rejeitadas ou que foram negligenciadas durante a nossa infância, a segunda infância, e aonde vai esconder nossas inseguranças mais profundas, crenças que muitas vezes são imperceptíveis, mas que lá dentro de nós reverbera uma vozinha lá profundamente dizendo que muitas vezes não somos suficiente. Somos um erro, precisamos agradar para ser amados, aceitos, vistos. Então, são feridas emocionais causadas por abandono, humilhação, por crítica constante, negligência ou superproteção. Olha, nas outras duas reflexões anteriores, eu trouxe, acho que nas últimas 3, eu trouxe casos onde a gente consegue enxergar bem as feridas. Trouxe casos de relacionamentos para que pudesses enxergar essas feridas da criança sombra. Caso você ainda tenha dúvida, vá lá que está prático isso, tá? E a formação dessa parte da criança ferida vai muito além da infância pessoal, como eu já disse,
tá? Ela também vem do ambiente e a cultura familiar. Então, tem famílias rígidas, frias ou excessivamente controladoras. Pessoas controladoras têm aí uma subjacência de uma ansiedade muito grande. Tende a gerar filhos com forte autocrítica e medo de errar. Famílias também que muitas vezes têm violência, tá? Ou até negligência, ou famílias desestruturadas, formam crianças com sentimentos de profundo abandono e insegurança. Então, existem estudos, até tem o estudo de 2007 da Childhood Trauma Questionnaire, mostra que traumas com negligência emocional e abuso verbal estão diretamente associados a transtorno de autoestima e de ansiedade na vida adulta. Então, sabe, não é crescendo que a gente vai melhorar o que nos aconteceu, pelo contrário. Se a gente não trabalhar isso cada vez vai ficar mais enraizado em nós. E temos também as influências morais, culturais, religiosas. Veja, crianças criadas em contextos religiosos que enfatizam o medo, a culpa e a punição divina, internalizam crenças como não sou boa o suficiente ou tenho que me anular para ser aceita. Eu ouvi um caso recente que uma menina de 13, 14 anos com ideação de ceifar a vida, extremamente religiosos pais, e ela disse que ela sabia que ela não ia para o céu porque ela tinha pensamentos inadequados, então era melhor ela já ceifar a vida e romper com tudo isso. E aí, dentro do processo terapêutico, o terapeuta descobriu por que ela tinha esse pensamento de ceifar a vida. Por conta que ela via Deus fazendo cocô no banheiro. E ela fala, como eu posso, alguém tão sublime, eu imaginar isso? Eu tenho uma mente poluída, eu sou alguém que não presta, isso, aquilo. Então, isso para ela era uma forma de ela estar desrespeitando a Deus profundamente. Aí teve que se fazer um trabalho junto com ela e junto com a família. Então, é óbvio que isso foi transferido para Deus, mas havia outros problemas que levaram a isso, tá? Então, a gente também tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, como eu já disse, num contexto religioso, vai enfatizar muito medo. Se você não fizer correto, a culpa, a punição. Eu lembro que minha mãe falava, se eu não cuidasse do meu irmãozinho, ela me punha na cadeira, punha ele sentadinho no meu colo e passava uma faixa para ele não cair, porque eu era pequena também. E muitas vezes eu não queria ficar ali segurando ele, né? E ela lá lavando louça, fazendo as coisas, ela falava que criança que não cuidava do irmãozinho ia para o inferno, e ela descrevia o inferno. Então, era uma forma de enfatizar o medo, se você não for certinha, se você não fazer isso, né? Então, e o medo de não ser boa o suficiente ir para o inferno? Então, eu tenho que me anular para ser aceita, eu tenho que me anular para ir para o céu. Aí vai ficar esses dilemas no interior. Então, a religiosidade, quando usada para suprimir sentimentos, tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes pode falar ora em vez de você sentir. O sentimento está aí para a gente percebê-lo e orar sobre ele. Mas a gente tem que não negligenciar. Não reclame e agradeça. Mas como fazer da reclamação algo que possa ser uma pergunta, que possa ser um pedido e também depois ver as coisas boas, tá? Então, muitas vezes isso impede o desenvolvimento emocional saudável. Tem uma outra pesquisa na Association Psychology Science de 2016 que apontou que as crianças de contextos religiosos mais rígidos tendem a ter menos tolerância à frustração. Gente, você imaginou? Elas tendem a ter menos tolerância à frustração e mais sentimento de culpa em relação ao comportamento natural da infância. Como eu falei dessa jovem, ela não tinha nem 13 anos. Então, ela tinha um sentimento de culpa tão grande que ela preferia, então, ceifar a vida do que permanecer viva. Então, nós temos que tomar muito cuidado, tá? E as normas sociais e culturais que valorizam a performance, a obediência, o sucesso acima da autenticidade. Hoje a gente tem muito isso.
sabe? Os adultos então enfrentam muito isso. Os pais vão vendo isso. A criança aprende a esconder parte das suas daquilo que ela considera, entre aspas, fraca, como talvez uma tristeza, sensibilidade ou desejo de brincar. Então, as meninas são ensinadas a serem boazinhas, enquanto os meninos são ensinados a ser fortes. Ambos aprendem a amputar parte emocional de si. E eu hoje também estou trazendo outras referências bibliográficas para vocês entenderem. O Winnicott é um psicanalista britânico que ele descreveu a formação do falso self, o falso eu, que é uma versão da pessoa criada para agradar, proteger ou sobreviver em detrimento do seu verdadeiro self. Tá? Então, como identificar essa criança sombra, essa criança ferida que Stahl traz aqui no livro para a gente? Ela traz com exercício, tá? Então, quem puder adquirir o livro, quem tiver com o livro, então, ela traz no capítulo 12 um exercício mesmo, aonde vai colocar lá a foto, onde você vai fazer lá a sua imagem lá, bem simples, nada de desenho sofisticado, e aonde você vai ali colocando o que você ouviu, quais eram as características dos seus pais, tá? Como que eles eram, quais eram os papéis que você representava dentro da sua família. Porque um exemplo, se você tem uma mãe, até vou trazer o próprio exemplo que ela trouxe aqui, uma mãe temperamental, distante, sobrecarregada e estressada. Um pai, tá? Que tem características fraco, triste, calado, ausente. Então aqui ela fala pra gente descrever as características do pai e da mãe. Aí depois ela coloca assim, para escrever qual era o teu papel de criança dentro desse lar. Porque a criança, ela, conforme o conflito entre os pais e também conforme as características mesmo dos pais, a criança começa a assumir um papel para agradar, ou para dar alívio, ou para ser o juiz de paz, tá? Ou para fazer feliz. Então aqui ela põe assim, meu papel do lado da mãe, manter mamãe e papai juntos. Então ela o quê? Via que os dois brigavam, então o papel que ela tinha era manter o papai e a mamãe juntos. E o que será que ela fazia para manter o papai e a mamãe juntos? Será que ela sempre ficava calada? Então ela ia tendo um comportamento mediante isso. A criança, ela olha para o pai e para a mãe e para ela a identidade é eles. Se eles estão desestruturados, ela está desestruturada e ela vai querer buscar uma solução dentro da linha pequenininha de raciocínio dela. Ela não tem a parte neocórtex desenvolvida para saber avaliar uma situação concreta, tá? E o papel, muitas vezes, também ela exerce um outro papel junto com o pai. Então, ela vai no pai, talvez, me deixe fora disso, quer dizer, eu não quero desculpa, o papel com o pai, manter mamãe e papai juntos, então ela está com o mesmo papel. Eu, quando eu era criança, eu achava que eu era um peso para minha mãe. Então, qual era o meu papel? Fazer minha mãe feliz. E como que eu ia fazer minha mãe feliz? Indo bem na escola, sendo boazinha, entendeu? Ouvindo ela, sendo companhia dela. Então, a gente vai assumindo um papel. E dentro desses papéis, a gente vai tendo atitudes. E também vão ter frases que a autora coloca para a gente observar quais as frases que a gente ouviu mais na infância, ou dentro de casa, fora de casa, em qualquer outro ambiente ali, ou dos cuidadores, tá? Então, pode ser que uma frase, a tua mãe poderia estar dizendo para você, espera só quando seu pai chegar, tá? Então, são frases que a gente vai ouvindo. Muitas vezes a mãe ou a cuidadora que ficou mais próxima da criança, ou pode falar para uma filha mulher, né? Olha, não seja dependente de homem. Porque, o que ela quer dizer com isso? Não seja dependente de homem. Senão a tua vida vai ser triste, a sua vida vai ser igual à minha. Né? Então aí a mulher geralmente vai querer buscar o quê? A independência do sexo masculino.
E o que vai causar? Ela vai estar buscando algo, mas em cima de uma dor e não em busca de amor. Tudo isso compromete, vai trazendo crenças. E essas crenças que eu já falei, que vão sendo inconscientes, que vão o quê? Gerir a vida, que vão levar a ter as atitudes, pensamentos, que vão estar forjando a autoestima, a identidade. Então, deu para perceber mais ou menos como que realmente forma a criança sombra? E com todos esses dados, agora também a gente pode ter umas perguntas-chave para começar a identificar melhor as coisas. Então, eu vou deixar aqui algumas perguntas para vocês. Olha, quais situações provocam reações desproporcionais em você? Quando tem algo que provoca uma reação desproporcional, tem uma crença que foi afetada aí. Tem um gatilho aí de algo que te machucou anteriormente. Quais críticas te atingem como uma facada? Mesma coisa. Quais emoções você evita a qualquer custo? Então, esses são gatilhos emocionais simples e claros de que uma parte antiga de você está sendo reativada, tá? E ela surge em momentos como explosão de raiva descontrolada, que eu mostrei lá nas outras reflexões a respeito do relacionamento dos casais, medo irracional de rejeição, então a pessoa prefere ficar muitas vezes com alguém que está agredindo fisicamente, que é um narcisista, tá? Necessidade constante de agradar e ser para ser aprovada. Você percebe que todas as ações hoje, como elas vêm de um mecanismo de autoproteção, uma estratégia de autoproteção, também surgem momentos que o isolamento e bloqueio emocional como forma de defesa. Quantas vezes pessoas preferem muitas vezes ficar sozinha do que ficar com outras pessoas porque não já se machucaram tanto, então preferem o isolamento ou vão se bloqueando emocionalmente. Esses são comportamentos que são tentativas inconscientes de autoproteção. E como já disse para vocês, qual o caminho da cura? É um acolhimento, é uma reeducação, é uma reintegração. Então, aqui na comunidade Mulheres com Propósito, nós estamos trabalhando nisso, sabe? É olhar para essa criança ferida e reconhecer e aceitar essas dores. Primeiro, identificar, né? E aí, para saber esses gatilhos que toda hora nos assediam e toda hora nos faz reagir e não agir. E vamos aceitar essas dores, que elas existem, elas foram reais. E vamos depois trabalhar com elas. Primeiro, no acolhimento, validar as emoções com compaixão. Depois, ter essa reeducação interna. Ensinar aquela criança interior lá dentro de nós, que ela é capaz, que ela tem um adulto hoje, junto com Cristo Jesus, para proteger e amar. Então, vocês percebem que é um processo, isso não acontece da noite para o dia? E saiba que realmente adentrar e querer descobrir as suas feridas emocionais é um ato de coragem emocional. Tá? É deixar de reagir no automático, é deixar de ser vítima, de falar que a vida foi ruim, que a vida é ruim e passar a agir com consciência. É conhecer quanto a sua história moldou você, mas também acreditar que ela pode ser ressignificada. Não é o que aconteceu conosco que nós vamos permitir que hoje defina quem nós somos e o nosso futuro e o nosso destino. A palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Então nós temos que nos apossar dessa verdade e começar a viver essa verdade. É trazer à luz o que estava escondido. É permitir que a cura venha completa, emocional e espiritual. E física, porque tudo que está no emocional vai vir para o físico. Eu que diga. Tenho experimentado muito isso do que eu negligenciei emocionalmente hoje no meu físico. Sabe? É aceitar que você tem uma história e que essa história pode ser redimida, transformada e ressignificada por Deus. Lá em João 8,32 nos diz, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade envolve tanto nas 3 partes do nosso ser, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Espero que você tenha gostado dessa reflexão do capítulo 12 e que também compartilhe com outras pessoas
que possam ser edificadas. E se você tem interesse, venha para a comunidade Mulheres com Propósito, que lá a gente conversa profundamente sobre essas coisas.